Kaique, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, se inscreva para não perder nenhum conteúdo, curta esse vídeo e compartilha com seus amigos concurseiros, porque sempre tem conteúdos aqui que vão ajudar no seu preparo. Para quem está chegando agora, não conhece o meu trabalho, eu sou aqui de Goiânia, mestre em Geografia pela Universidade Federal de Goiás e também com a segunda graduação em Jornalismo. Por esse motivo, eu trabalho com 3 grandes áreas em concursos públicos. Algumas pessoas chegam aqui e encontram vídeos de História e Geografia, outros chegam por vídeos em relação à redação, porque são justamente essas áreas que eu tenho atuado desde o ano de 2015 por conta da minha formação acadêmica. Então aqui vai ter aulas de Geografia e História Regional, Geografia e História do Brasil, de vários municípios, estados do país inteiro, aulas de atualidades, que são os assuntos mais factuais, e também conhecimentos gerais, que está muito relacionado a atualidades, além de provas discursivas e redações, que é a produção de texto, principalmente em relação ao conteúdo dessa etapa dos concursos públicos. E uma das áreas que eu tenho trabalhado, inclusive, tenho tido resultados muito positivos, são as redações e as discursivas para concursos públicos em relação às principais temáticas. Como eu sou do jornalismo, tenho trabalhado com atualidades voltado para a redação e para as provas discursivas. E nesse vídeo eu vou comentar os temas mais impactantes, temas do recorte temporal agora do primeiro semestre de 2019, e esses temas podem aparecer em concursos do país inteiro. Temos aí PM São Paulo, temas valem para a prova PM São Paulo, valem também para o Detran São Paulo, valem para concursos que vão ser abertos ainda, como é o caso da Polícia Civil do DF, concursos em outros estados e até para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, porque essas temáticas, elas partem de problemáticas da sociedade e é justamente isso que tem sido cobrado nas redações de concursos públicos. E o grande diferencial de uma redação e de uma discursiva que possui uma nota expressiva é que o candidato e a candidata saiba escrever sobre o que foi solicitado. Não adianta nada você dominar a língua portuguesa, escrever nos padrões da norma culta e quando aparece um tema lá na prova que você não faz nenhuma ideia, com certeza a parte relacionada à argumentação será prejudicada. Inclusive, também elaboro recursos para redações discursivas. E um dos grandes erros, o que tem sido mais penalizado nas correções, inclusive deixando muitos candidatos de fora dos concursos, é a argumentação empobrecida ou a falta até dessa argumentação. Então você tem que saber muita coisa sobre aquele tema, inclusive várias perspectivas daquela temática, porque os temas eles podem se desdobrar em outras discussões. São assuntos que possuem um peso muito significativo, assuntos que estão em discussão no noticiário, assuntos que se desdobram de problemas que já acontecem no Brasil de anos anteriores. Primeiro tema, os novos paradigmas do perfil populacional brasileiro. O IBGE divulgou recentemente que a expectativa de vida do brasileiro aumentou. O brasileiro está vivendo mais de 75 anos. Além disso, as mulheres estão tendo menos filhos. A taxa de fecundidade no Brasil ficou aí aproximadamente 1,7%, 1,5%, ou seja, 1,5 filho para cada mulher. Uma realidade muito diferente de décadas anteriores, década de 50, de 60, em que as mulheres tinham até mais de 5, 6 filhos. E o que isso acarreta para a sociedade brasileira? O primeiro grande assunto é justamente a questão previdenciária, porque quando a população tem chegado a uma expectativa cada vez maior, tem vivido mais, é claro que nós teremos uma sobrecarga do sistema previdenciário. E essa discussão da reforma da Previdência, ela vai muito além de questões políticas e ideológicas. É uma questão real que não acontece só no Brasil. Países da Europa, em que a população tem também envelhecido, chegado aí a idades bem altas, o sistema previdenciário tem ficado totalmente sobrecarregado, porque nós temos um número maior de pessoas que estão se aposentando e como a taxa de fecundidade ela tem ficado cada vez mais baixa, menos filhos, nós temos uma população jovem ativa no mercado de trabalho que tem ficado cada vez menor. E é justamente essa população ativa no mercado de trabalho que vai compor em grande parte os benefícios que são destinados ao pagamento das aposentadorias.
Então esse assunto é muito importante. Nós temos aí alguns desdobramentos: reforma da Previdência, temos a questão do mercado de trabalho, a gente tem aí carência de mão de obra jovem, justamente por conta da redução de filhos por mulheres. Além disso, também acarreta em políticas públicas de assistência a essa população que está ficando cada vez mais idosa. As cidades brasileiras também precisam de atenção, uma reforma urbana, uma política de ordenamento urbano que venha atender justamente essa população em relação à mobilidade, à acessibilidade em alguns espaços. E agora outro assunto, esse mais complexo e filosófico, a sociedade do medo, muito a cara da banca FCC. Nós vivemos em uma sociedade, e quando a gente traz essa discussão para a realidade brasileira, em que a violência impera. Nós temos violência urbana, violência contra a mulher, que é o feminicídio, enfim. Cria-se um medo nas pessoas. Inclusive, muitas pessoas desenvolvem doenças por conta desse medo, como depressão, ansiedade. Então, essa problemática aí, a violência, é uma determinante para essa sociedade do medo. A própria desconfiança também nas pessoas, a falta de credibilidade nas relações humanas causada pelo individualismo, que é um efeito da sociedade capitalista em que impera os princípios relacionados aí à competição, por exemplo. Isso também causa essa sociedade do medo, a sociedade desconfiada, as pessoas não têm confiança. Um assunto muito interessante para as questões discursivas e também em redações. O que pode ser discutido em relação a essa problemática? O que é necessário fazer para que essa sociedade seja mais solidária, essa sociedade tenha aí outras perspectivas de vida em relação à cidade em que elas vivem, os espaços que elas frequentam, as relações sociais. Isso pode aparecer nas discussões. Uma das formas é justamente o estabelecimento de vínculos sociais a partir da ajuda mútua, da cooperação e do diálogo. Um outro assunto muito impactante em atualidades, que pode aparecer em redações de concursos e provas discursivas, são os refugiados venezuelanos que estão vindo para o Brasil. A Venezuela, próxima ao nosso país, a gente tem uma proximidade físico-territorial, a fronteira com o Brasil, ela passa por uma crise política, social e econômica. Essa crise já se arrasta há anos. A economia está afetada por conta da exportação do petróleo, que é o principal produto daquele país. A queda no preço do barril afetou a extração e também a comercialização desse produto. Em consequência, a gente tem uma inflação que é altíssima, temos o desemprego, as pessoas estão deixando a Venezuela para terem condições de vida básica, para se alimentarem, conseguirem oportunidades. E essas migrações estão acontecendo em toda a América Latina, principalmente para o Brasil. O país ele tem aí uma proximidade, isso facilita a vinda desses venezuelanos. Eles têm entrado sobretudo em estados ali da região norte, um destaque para o estado de Roraima, o estado do Amazonas, que tem recebido esse fluxo de migrantes. Além disso, também nós temos uma crise política, já que o atual governo é caracterizado por muitos estudiosos e especialistas da área política internacional como um governo ditatorial. As manifestações são duramente reprimidas naquele país e ele não tem dado nenhuma indicação de que ele vai deixar facilmente o posto de presidente. Nós tivemos agora, mais recente nesse cenário de instabilidade política, a ascensão de um presidente, um autoproclamado presidente na Venezuela, Juan Guaidó. Isso, claro, é mais um elemento que vai acentuar essa crise no país. Em relação à entrada desses venezuelanos aqui no Brasil, uma série de questões podem ser discutidas. Primeiro, está relacionado justamente às oportunidades que essas pessoas procuram e muitas vezes não encontram no Brasil. Muitas reportagens foram veiculadas de venezuelanos que estão aí ficando nas ruas pela falta de assistência. Então tem questões relacionadas ao acolhimento desses imigrantes, aos direitos humanos, por exemplo, que também podem ser colocados dentro dessa temática. Eu aposto muito nesse tema, os desastres ambientais no Brasil, as tragédias ambientais no Brasil. Nós temos aí como caso mais representativo dessa temática o que aconteceu em Mariana, aquele desastre, aquele crime ambiental em que muitas pessoas tiveram aí suas vidas levadas, além disso, as que também sofreram danos materiais. E depois disso, levantou-se a discussão no Brasil em relação
a essas tragédias ambientais. Elas aconteceram em Minas Gerais, citei agora esse caso que foi o primeiro representativo dessas tragédias, e nós tivemos agora, recentemente, o caso de Brumadinho, que de novo traz essa discussão. Como está sendo gerido essas barragens, esses lugares onde se há essa extração econômica mineral, o que tem sido feito a nível de fiscalização, a nível de políticas públicas ambientais, para que esses problemas possam ser minimizados e também os efeitos, os danos ao meio ambiente eu coloco aqui tanto a parte física, o meio natural, e também as pessoas, o que pode ser feito em nível de políticas públicas, em nível de fiscalização, para coibir algumas ações, inclusive, que são criminosas dessas empresas. Então, é uma temática muito importante dentro de atualidades e do eixo meio ambiente. Agora, esse outro assunto está dentro de história, de geografia, que é a memória das cidades brasileiras. Nós temos, em geral no Brasil, cidades que possuem uma historicidade bem nova, são cidades recentes. Salvo aí as cidades que possuem um tempo maior, cidades que surgiram ainda no processo de colonização, sobretudo na região Nordeste e também na região Sudeste brasileira. Mesmo essas cidades, que são cidades coloniais, apresentam aí várias características desse período, nós observamos uma destruição da memória. A sociedade ela tem apagado resquícios do passado, porque há aquele pensamento de que é necessário ter o progresso, o desenvolvimento, é necessário vir o novo em substituição do velho. Fake news é um assunto que está amplamente sendo discutido, porque nós estamos agora diante de uma disseminação muito expressiva de notícias falsas. Essas notícias são criadas principalmente com o objetivo de denigrir a imagem de uma pessoa, de uma imprensa. Como são notícias falsas, elas trazem informações que não são verídicas. O bom jornalismo, ele trabalha com a checagem, ele trabalha com a veracidade dos fatos. E essas informações, elas parecem reais, porque geralmente elas são produzidas por pessoas que conhecem a produção jornalística. Essas pessoas acabam atraindo um grande público que clicam nessas notícias, compartilham essas notícias em dispositivos eletrônicos, os celulares, smartphone, e aí nas redes sociais elas acabam compartilhando em massa essas informações, e essas fake news acabam tendo uma proporção a cada vez maior com esse compartilhamento. O que pode ser feito para coibir as fake news, falando sobre a contemporaneidade? O que é a era da pós-verdade? É justamente essas informações ganharem um status de verdade apenas por estarem na rede social. Às vezes, quando você vê um link na rede social, uma manchete de uma notícia muito forte, muito impactante, você acaba acreditando, porque você pensa que aquilo foi elaborado por uma fonte jornalística confiável, e muitas vezes não. Ela está ali justamente para causar esse compartilhamento excessivo e sem nenhuma checagem. Temos aí a possibilidade de políticas voltadas justamente para a filtragem dessas informações. As próprias redes sociais também podem criar mecanismos para coibir isso. Indústria cultural no Brasil. É um assunto que está dentro da sociologia, dentro da psicologia, do comportamento, dentro das ciências sociais, da comunicação social. O que seria essa indústria cultural? É a produção em massa de meios do entretenimento que serão consumidos por um grande público. Vou dar um exemplo: as novelas e os seriados são produzidos para que sejam consumidos, assistidos por uma grande parcela da sociedade, e esses produtos eles vão ditar valores. Então eles vão ditar comportamentos, eles influenciam inclusive o poder de decisão dos consumidores, eles influenciam comportamentos da sociedade. Muitas vezes eles não trazem reflexões, não trazem críticas, que são fundamentos aí das artes, são produtos voltados para aquele consumo imediato. Temos aí inclusive uma produção em demanda. Quantas vezes nós nos deparamos aí com produções televisivas em que o público decide o enredo daquela produção? E aquela produção é feita justamente para agradar esse público. Ela não vai trazer, em princípio, uma discussão estética, uma discussão crítica da sociedade. Ela não vai trazer ali algumas questões voltadas para a criação, para a fantasia. De fato, foram produtos para entreter, e muitas vezes entreter de uma maneira muito rápida. Eles são consumidos de forma muito rápida. Sempre tem algo novo para atender essa demanda. A bolha social também é um tema muito interessante para as redações e também questões discursivas. O que seria essa bolha social?
É o isolamento do indivíduo em um grupo específico, em uma realidade específica. É como ele se isolasse dentro de uma bolha e não aceitasse o que estivesse fora dessa bolha. São as relações líquidas. Eu vou citar aqui o sociólogo Bauman, que estudou o comportamento na virada do século XX para início do século XXI, sobretudo com o advento da tecnologia. As relações líquidas, elas fazem isso. As pessoas elas se isolam em grupos específicos, querem ouvir as verdades que lhe convêm, que lhe interessam. Agora a gente teve recentemente algumas situações que exemplificam essa realidade, que foi a bolha social relacionada às eleições que tivemos no ano passado. Quantas pessoas excluíram seus amigos, os parentes, suas redes sociais, porque havia uma discordância política, haviam interesses políticos diferentes ali. E aí você cria uma bolha, onde você só vai ver mensagens que lhe agradam, você não está aberto às discussões, não está aberto ao contraditório. Isso gera uma série de problemas. Temos o isolamento social, temos aí o individualismo, a falta de empatia, temos também a intolerância em vários níveis, intolerância política, intolerância religiosa. E o que deve ser feito para evitar essas bolhas sociais? Claro que isso tem que partir da conscientização do próprio indivíduo, mas nós temos aí as possibilidades de discussões em que o debate pode ser aberto, o diálogo é importante nesses casos, e a educação é um caminho, é um meio para isso. O meio ambiente, que é o discurso sustentável. Ele é muito importante no século XXI porque nós temos uma degradação do meio ambiente acontecendo de forma muito intensa. Nós estamos perdendo vários recursos naturais. Nós temos inclusive um patrimônio natural que está ameaçado no Brasil, que é a Amazônia, e esse discurso é importante para a difusão de ideias em relação à preservação. Só que o capitalismo, ele também se apropria desse discurso sustentável. Muitas empresas acabam usando isso como marketing para venderem mais. E no fundo, não há aquela mensagem de conscientização das pessoas. Posso trazer um exemplo aqui do discurso sustentável. As empresas que rotulam seus produtos, a produção desses produtos que é feita numa cadeia sustentável, do equilíbrio do uso dos recursos, mas muitas vezes essa mesma empresa que só possui essa cadeia de produção sustentável, ela possui outros problemas que não entram aí na sustentabilidade, como é o caso da desvalorização dos profissionais que trabalham nessa empresa. Então, o discurso sustentável é uma realidade hoje do sistema capitalista e é incorporado à venda de mercadorias como se fosse algo consciente, algo que de fato ajudasse de alguma forma. E o que deveria ser, na verdade, esse discurso sustentável era o diálogo e a efetivação de ações de sustentabilidade para a preservação e o uso consciente dos recursos. Discursivas, mesmo com abertura de mentalidades, mesmo com novos paradigmas da sociedade brasileira, nós ainda temos registros de casos de racismo que acontecem seja presencialmente, seja também em redes sociais. Por que isso acontece? Porque ainda perdura na sociedade brasileira uma visão eurocêntrica da população. Nós tivemos no processo de constituição do nosso país, enquanto povo, enquanto nação, a miscigenação de várias raças. Desde os indígenas que estavam já aqui no território, a vinda dos europeus, depois os africanos e outras nações que vieram, como os próprios asiáticos, houve uma mescla dessas etnias. E nós temos uma diversidade que é histórica e cultural. O que é necessário fazer para se coibir essas práticas de racismo? Começa na escola com o respeito às diferenças, políticas de educação voltadas para a diferença, para o debate da diferença. Isso também pode ser feito em campanhas educativas nas mídias tradicionais, como TV, rádio e as redes sociais. E, claro, punição também é algo que deve ser feito de forma mais firme. Leis mais duras em relação ao racismo devem ser implantadas também no nosso sistema judiciário. Essas foram algumas temáticas que eu separei para vocês nessa primeira parte. Logo eu vou trazer outra aula comentando mais temas impactantes da atualidade. Então você não pode perder, se inscreva aqui no canal para receber esses conteúdos exclusivos. Aqui na descrição tem as minhas redes sociais, tem também todos os temas que eu comentei nessa aula para você poder depois fazer aí as suas anotações. E quero trazer uma grande novidade em breve, eu vou lançar um curso exclusivo, que é o Manual de Atualidades para as Redações e Provas Discursivas. Ele vai ser lançado no mês de agosto. Nesse curso eu vou comentar
todos os temas possíveis que podem ser cobrados e o aluno vai receber análise desses temas, o que ele deve escrever na redação, escrever na discursiva em relação a essas problemáticas. Em breve eu vou divulgar esse curso, ainda está em fase de planejamento. Por enquanto, você vai recebendo os conteúdos gratuitos aqui no meu canal, essas análises que, claro, eu espero que contribua para o seu preparo e a sua aprovação. Tem aqui as minhas redes sociais, o Instagram do Instituto Rafael Kaique e tem também aqui o link do WhatsApp, porque atualmente eu tenho alguns cursos de redação e provas discursivas para concursos específicos. Tenho curso para PM São Paulo, já trabalhei vários temas impactantes. Se você tem interesse em conhecer o curso, em receber esses temas e fazer sua matrícula, entre em contato aqui no link do WhatsApp. Tem o curso Detran São Paulo também, que já está entrando na reta final. Tem o curso do Banco de Brasília, o concurso BRB. E também tenho aí agora uma turma que eu vou abrir para o curso TRF4. Tem o link aqui, entre em contato e peça as informações. Para vocês um grande abraço e até a próxima.